Bem, amigos do canal, estamos aqui ao vivo, né? Como de costume, né? Brincadeira, não estamos ao vivo, não, estamos gravando, como de costume, com uma grande profissional da área. Hoje vamos falar um pouquinho sobre recursos humanos, que é uma área tão prescindível aqui, né? Da área de administração. Para quem está buscando novos empregos, ela vai falar um pouquinho também, que é uma área boa, né? Que a gente sofre para arrumar emprego, né? Principalmente depois dos 40, 50, difícil, mas faz parte. Então, eu chamei ela para a gente fazer esse bate-papo e ela vai se apresentar e já vou deixar a palavra com ela. É com você, Jennifer. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho de extrema importância a gente ter essa conexão com a educação, com o mercado de trabalho, com o ensinamento sobre recolocação profissional. Bom, como o André disse, meu nome é Jennifer Moreira, eu sou especialista em carreira, minha formação é em psicologia e tive um tempo atuando com recursos humanos. Iniciei minha trajetória no mundo de startups, que já era diferente, né, André? Uma psicóloga no mundo de startups lá em 2018. Então, o que eu mais recebia de perguntas das pessoas, mas o que você faz? Como assim uma psicóloga trabalhando em startups? E o que eu fazia? Eu melhorava o processo seletivo. O meu objetivo, enquanto recursos humanos, naquela época, a startup era minha, era desenvolver um processo mais humanizado, mas que ao mesmo tempo tivesse uma agilidade com inteligência artificial, com os famosos, os robôs, né, de mercado de trabalho. E, em paralelo, eu trabalhava como analista de recursos humanos, conduzindo o famoso processo seletivo, fazendo as perguntas, fazendo descrição de cargos, gestão de pessoas. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e que eu tinha uma habilidade, era conduzir o processo seletivo, estar ali de frente com os candidatos, conduzindo as perguntas. Só que eu sempre tive, André, um lado mais humanizado, e que inclusive foi o que me trouxe, né? Eu falo que é mudar o lado da mesa e trabalhar com os candidatos. Eu sempre vi os candidatos errando muito, e é comum. Eu até assisti essa semana um teatro que as pessoas fizeram de processo seletivo e todo mundo riu no final. Que tinha uma pessoa que chegou atrasada, uma pessoa que perguntou, uma pessoa que foi arrogante com a outra pessoa, e todo mundo riu. E aí eu fui palestrar logo depois e eu falei assim, gente, vocês riram, mas isso daqui é a maior verdade em processo seletivo. As pessoas não estão prontas para participar de uma entrevista. Então, vendo isso, né, o quanto as pessoas estavam errando, eu sempre quis ter um processo mais humanizado. Então, eu começava a conduzir o processo seletivo e eu sempre deixava o famoso feedback. Então, terminava e eu falava com o candidato, olha, você precisa melhorar isso e isso, você apresentou dessa forma, no currículo está tal informação e você não falou, isso é importante. Na minha cabeça funcionava assim, se ele não passar na minha entrevista, que ele possa passar em algum outro processo seletivo. E na vida as coisas acontecem. E eu tive um candidato que veio com o currículo dele enrolado como se fosse um certificado de uma graduação no bolso e me entregou durante a entrevista. E realmente ele não foi bem durante o processo com as perguntas. E no final eu fui explicar para ele o que ele poderia fazer para melhorar. Eu lembro que no currículo dele tinha pouquíssimas informações, era uma vaga de estágio. Mas quando ele falou durante a entrevista, ele se mostrou muito mais, coisas que nem estavam no currículo. E eu falei com ele assim, você pode mostrar este profissional. Eu vi um profissional no currículo e na entrevista eu vi outro profissional. E ele me falou essa frase. Jennifer, se alguém tivesse me falado isso desde o começo, a minha carreira teria sido diferente. Eu, com certeza, teria tido outras oportunidades. E eu fui embora refletindo sobre isso. Psicólogo, né? Mal do psicólogo. Fui embora refletindo. Falei, gente, e além de psicóloga, veia empreendedora, né, de negócio, eu falei, eu posso fazer isso virar um negócio. Eu falei, eu posso ajudar as pessoas a participarem de processos seletivos, eu posso orientar, eu posso ensinar, eu sei fazer isso. Então, foi onde eu decidi encerrar a minha startup com área de recrutamento e abrir a minha consultoria em 2018. E quando a gente falava em consultoria em 2018, as pessoas perguntavam, mas como assim? Você saiu de um cargo de analista de recursos humanos em uma incubadora que está em grande crescimento no mercado, passou a sua startup para outra pessoa, o que você vai fazer? Eu falava, vamos ser uma consultora de carreira. O que eu mais recebia, o que é isso? O que uma consultora faz? Para que alguém vai contratar uma consultora? Hoje,
ainda bem com a evolução do mercado, já é comum, as pessoas sabem que elas podem contar com a ajuda de um outro profissional para fazer um currículo e um LinkedIn. Mas em 2018 não funcionava assim, as pessoas nem sabiam o que era uma consultora de carreira. Então, eu venho trabalhando desde 2018 com a minha empresa. Hoje eu sou referência em LinkedIn e o trabalho de recolocação para jovens estudantes. Eu sou de Belo Horizonte, com certeza você tem muitos ouvintes daqui. Em Belo Horizonte eu já passei em 97% das universidades. Já estive em todas as universidades, falando praticamente em todas, falando sobre LinkedIn e sobre carreira profissional. E, além disso, eu entendo como funciona, além de profissional, como profissional de recursos humanos, eu também entendo como candidata, o quanto é difícil. Eu sempre falo quanto participar de um processo seletivo vai trazer inseguranças, vai trazer desânimos, vai trazer vários questionamentos, né? Falando da engenharia, eu me formei, e agora? Como que eu posso atuar como engenheiro? Como que vai ser o meu aplicado? Então, o meu trabalho foi exatamente esse. Foi, primeiro eu vi a necessidade, como que eu poderia ajudar as pessoas, e eu venho desenvolvendo a minha empresa justamente para poder agilizar. Eu falo que eu quero ensinar as pessoas estratégia, como que elas podem conseguir um emprego novo, conseguir trabalhar na empresa dos sonhos e conseguir agilizar esse processo para que as pessoas não precisam ficar um ano desempregado, um ano e meio desempregado. Se elas conhecerem o processo que precisa ser feito, a gente consegue melhorar, ter uma melhoria deste processo de recolocação profissional. Não, show de bola, muito bacana realmente todo esse desenvolvimento, né? Toda essa desenvoltura sua como psicóloga, né? A gente realmente tem já, né, aquele clichê de que psicólogo foge da exata, foge, né, do desenvolvimento, mas é bem interessante realmente esse lado, né, de entender que era um gap de mercado a ser criado, né, uma possibilidade, foi atrás, se desenvolveu e realmente já tem muitos seguidores, já tem gente aí correndo atrás de você e está desenvolvendo um excelente trabalho. E é uma área muito interessante, né? É gostoso, né? Sentir que a pessoa está voltando para o trabalho ou está sendo inserida no mercado de trabalho. E como você bem citou nessa pequena case aí de sucesso que você fez, e mostrar a um jovem, né? Que provavelmente tinha sua primeira oportunidade no mercado de trabalho e como se portar, como fazer, como desenvolver o seu currículo, tudo. Uhum. E há uma condição que, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer cinco cursos superiores, né? Então, a gente só é ensinado a entrar no mercado de trabalho só na administração, só. Os outros, engenharia, ciência política que eu fiz, direito, eles não te ensinam a entrar no mercado de trabalho. Pelo contrário, eles não ensinam nada. No caso do direito, eles te jogam na gaiola dos leões e falam assim, ó, agora Uhum. você vai concorrer com um monte de advogado que tem aí, você não sabe por onde começar, em que área atuar, muitas vezes, é uma decisão um tanto quanto ingrata, assim, às vezes, aí a gente, é, na área do direito, tem que escolher uma que, claro, a gente tem uma melhor afinidade Afinidade. e tal, mas chega uma hora que o bolso começa a exaurir, eu falo, oh, puxa vida, agora eu vou ter que escolher o que pintar, Uhum. e Eu, aí às vezes você acaba se desenvolvendo numa área que você nem imaginava, né? E isso acontece também na área da administração também, que são áreas que você sai generalista dentro da faculdade e depois você é inserido no mercado de trabalho e acaba se especializando. Eu, quando saí da administração, eu já tinha até um emprego, já tinha uma certa especialização numa área, mas vários amigos que se formaram comigo, que eram mais jovens na época, eles foram trabalhar em banco, foram trabalhar em indústria, foram trabalhar com recursos humanos, foram trabalhar em hospitais, na área de serviços. Então, eles acabaram, após a sua formação, tendo uma especialidade. E isso não é inserido dentro do corpo da universidade. Apenas o curso de administração, né? exatamente. Até em RH, tá? Hum. Até em RH a gente tem esse gap. Eu sempre falo muito isso de mercado. Eu vejo hoje, principalmente estando nas universidades, né? Não só como palestrante, mas também como professora. Eu vejo hoje que os alunos eles não estão preparados.
E, pelo contrário, é a fase onde eles precisam se preparar. Na verdade, até um pouco antes. Eu acredito que o ideal de preparar seria até no ensino médio, porque a maioria ali de uma sala, dependendo, né, se for uma escola pública ou uma escola particular, e aí a gente não entra em questão, mas as pessoas ali já vão direto para o mercado de trabalho. Então, eu vejo o que falta muito das universidades, das faculdades hoje, é justamente isso, trazer uma grade curricular, onde vai se preocupar com o aluno no mercado de trabalho, na recolocação, e não só preocupar com ele tecnicamente. Afinal, o aluno estuda durante 5 anos técnico. O que seria um semestre? 6 meses estudando sobre mercado de trabalho. E por muitas vezes o aluno, como você disse, né, encaminhado, formou, agora vai e procura o seu trabalho, e você sabe tecnicamente. Mas a gente sabe que o técnico não é suficiente. Então, o aluno ele vai para o mercado de trabalho sem saber criar um currículo. O que ele vai fazer em uma entrevista? Como é o processo seletivo? E claro que aqueles alunos que têm conhecimento, eles acabam se destacando dos outros, né? E esse gap vai, por exemplo, para a área do direito. O processo de recolocação da área do direito é totalmente diferente. Provavelmente a pessoa vai se recolocar em um escritório, não em uma empresa. Dependendo de área, a pessoa vai participar de um concurso. Dependendo de área, vai ser um processo diferente. Então, preparar os alunos. Sendo que a parte de carreira foi em 2022 que teve uma faculdade e iniciou com um módulo de gestão de carreira. E a gestão de carreira é voltada para mercado de trabalho. E aí, pensa só, em 2022, que foi inserido em uma grade curricular de uma faculdade, a parte de gestão de carreira. Então, é o momento onde você vai orientar o aluno daquilo que ele realmente precisa fazer. E a gente tem um ponto que é muito importante, que você também disse, né? O aluno estudou 5 anos, a faculdade é feita para quê? Para trazer para ele um conhecimento de mercado. Então, é como se a faculdade abrisse um leque e falasse com ele, olha, você pode trabalhar em todas essas áreas, vou te ensinar sobre todas essas áreas. Mas o aluno, ele precisa se aprofundar, por exemplo, com uma especialização. E aí, quando nós vamos para o mercado, ele ainda não sabe qual área que ele quer ir. Ele tem só a base. A graduação, eu falo, a graduação é uma base. O aluno, ele tem só uma base. Então, ele não sabe o que ele precisa aceitar. Ele não sabe qual cargo que ele tem afinidade. Se for um aluno que, por exemplo, que a população trabalhou durante a faculdade inteira para pagar a faculdade, que não fez estágio na área, ele não conhece como funciona a área, ele não sabe o que ele tem afinidade. Então, eles também não estão prontos para ir para o mercado até de júnior. O que ele vai ofertar para uma empresa? O que eu escuto muito, e é preocupante, quando o aluno fala assim, eu estudei 5 anos e eu não sei nada. Eu não sei, quando eu vou para uma entrevista, eu me sinto incomodado, porque eu vejo que tem outros candidatos que têm mais conhecimento do que eu. Eu não sei nada, eu estudei 5 anos e não sei nada. Então, olha como que ele já vai despreparado para uma entrevista. Porque se eles, por si, já têm esse pensamento de que ele não sabe nada, ele vai transmitir isso para uma entrevista. Então, ele não vai saber negociar cargo, ele não vai saber o famoso se vender, né? Provavelmente ele vai aceitar o primeiro trabalho com o primeiro salário que surgir, porque eles entram no desespero, né, André? Eu quero trabalhar depois que eu me formar. E quando nós falamos de carreira, a gente tem uma estratégia para conseguir cargos. A gente tem uma estratégia para a pessoa sair de um cargo X para ir para um cargo Y. A gente tem uma estratégia para a pessoa, o que ela precisa fazer para conseguir o primeiro cargo na área. E aí essas pessoas, elas vão despreparadas e acabam indo para o mercado. E eu vejo o que é mais preocupante, né? Elas acabam tendo grandes frustrações por carreira. Por empresas, por trabalhar em determinadas empresas, por trabalhar em determinados cargos. Então, eu acredito sim no que você disse, né? A preparação, se a gente preparasse os alunos durante a graduação, iniciando ali no ensino médio, mas focando na graduação, com certeza nós teríamos profissionais diferentes no mercado. Não só para o mercado, né? Eu acredito que o mercado de trabalho em si vai ser uma consequência, mas nós teríamos profissionais, teríamos pessoas que estariam mais satisfeitas com carreira assim que se formam e não tão decepcionadas com as áreas após a formação. É isso aí, uma grande conclusão que nós tiramos, né? Acho que
Muitas vezes você acompanha e vê um profissional frustrado, daí você fala assim, puxa vida, mas como que ele chegou nessa frustração, sendo que é um profissional extremamente gabaritado, competente, capaz, né? Ele fala assim, puxa, mas por que que ele chegou nesse ponto? Aí a gente vai puxando, né, o rabinho do elefante, né, que a gente brinca, Aham. e aí a gente vai identificando, fala, puxa vida, quando ele entrou no mercado de trabalho, ele já teve que ir para uma área que ele já não gostava tanto, mas era uma área que ele precisava atuar, porque ele, por exemplo, já tinha família consolidada, tal, alguma coisa do tipo, e precisava, né, trazer renda para dentro de casa. E aí já Uhum. começou tudo torto o negócio já, né? E daí quando, como diria o Mamonas, né, antigamente, pau que nasce torto mija fora da bacia. Verdade. E daí nem direita mais, não tem jeito. Exato. E aí a gente tem um ponto muito importante agora. Eu preciso falar sobre isso. Não posso falar Uhum. da formação e não trazer esse assunto. Quando a pessoa se forma, às vezes a gente escuta muito puxando ali, né, o rabo do elefante. Eu me formei tem 1 ano e até hoje não atuei na área. Se a gente não temos esse índice, né? Talvez até a data dessa gravação não tão quanto a gente gostaria. Mas a quantidade de pessoas que se formam e não atuam na área de formação. Claro, pode ser ali que faltou uma orientação profissional quando iniciou a graduação, talvez para ter uma graduação que esteja mais ligada realmente com o que a pessoa gosta, sim, mas também tem um mercado após a formação. Então, tem um índice muito alto de pessoas que se formam e que não atuaram na área, ou por opção, porque não se identificaram ao concurso, ou porque não tiveram a oportunidade. E a gente tem um espaço muito importante após a formação, que é o famoso recém-formado. Quando a pessoa se forma, ela tem aquela imagem, a pessoa é recém-formada. Então, eu não vou exigir da pessoa que ela tenha conhecimento de uma pessoa a nível pleno. Tem até, eles brincam muito, né? Estou procurando minha primeira experiência, mas estão exigindo experiência. Então, quando você se forma, você tem, eu brinco que é a carta branca no mercado. Então, uma empresa olha para um profissional, mas esse profissional não tem uma experiência. Mas tudo bem, ele é recém-formado. Esse profissional não tem um curso, não tem uma certificação. Tudo bem, ele é recém-formado. A gente entende que ele está iniciando a carreira dele após formação. Só que esse é o momento ideal para a pessoa conseguir uma oportunidade na área. Só que esse momento ideal ele é muito curto. Você só tem esse título até 1 ano, no máximo 1 ano e meio, que é onde o mercado vai entender que você não tem experiência. E aí, depois que passa esse 1 ano e meio, vai dificultar com que a pessoa consiga uma experiência na área, porque aí muda totalmente o jogo. O recrutador ele para de pensar que tudo bem, ele não tem experiência, ele acabou de se formar. E começa a pensar, não, mas ele já se formou tem 1 ano e meio, ainda não tem experiência na área. Ele vai começar a competir com profissionais que acabaram de se formar. E aí o nosso nível de competitividade fica totalmente diferente. Você não está competindo com pessoas que estão no mesmo nível que você. Você está competindo com pessoas que se formaram recentemente e que o recrutador tem esse entendimento. Ele acabou de se formar, tudo bem. E os jovens hoje, quando finalizam a graduação, os estudantes, né, de forma geral, eles não têm essa visão do eu preciso aproveitar o tempo que eu sou recém-formado para conseguir as oportunidades, talvez para conhecer o mercado, para conhecer as áreas de atuação, e infelizmente acabam deixando esse tempo passar, né, desse título de recém-formado, e aí depois a gente sabe que é algo que pode prejudicar, depois que passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos que você se formou, por um histórico de mercado, é mais difícil a pessoa conseguir essa recolocação, e por falta de orientação. Eles precisam ter essa orientação de se formou, é o momento de gás, investe na sua carreira, né? Não, vou esperar. Participei do meu primeiro processo seletivo, me decepcionei. Vou esperar um tempo, não espera, passa-se esse seu momento de destaque no mercado. Muito interessante. Queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, Jennifer. A gente aprendeu muito. Eu garanto que quem assistiu o vídeo vai ter boas dicas aí, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu dou aula para muito jovem, então será uma abrangência bem interessante aí do pessoal que está realmente sendo inserido no mercado de trabalho, quem realmente escolheu, quem está sendo jogado pelas oportunidades que vão surgindo, e agradecer pelo seu tempo, que foi realmente muito, muito grande aí para nosso projeto de canal aí, né?
que está crescendo, graças a Deus, aos pouquinhos ele está crescendo, mas com certeza vai ajudar bastante gente aí a ser inserida no mercado de trabalho com sapiência, né? Que bom, será um prazer. Qualquer dúvida que tiver, eles podem deixar aqui nos comentários, eu te encaminho a resposta. Eu faço questão de ter esse momento, sabe? Usar a minha voz como meio de comunicação para poder ajudá-los nesse processo de recolocação profissional. Prazer foi todo meu estar aqui. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima.